Será que os católicos são culpados de fazerem repetições vãs em suas orações? Essa é uma acusação que muitos protestantes fazem com frequência. Eles afirmam que as orações padronizadas e repetidas, em contraste com as orações espontâneas e improvisadas, são inúteis e até prejudiciais. Geralmente, essa crítica se dirige ao Santo Rosário, mas muitas vezes se estende a outras práticas. A alegação é que Nosso Senhor teria condenado especificamente a oração repetitiva durante seu ministério terreno, e os católicos estariam desobedecendo a essa advertência. A passagem usada para essa acusação encontra-se no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 até 8. Em algumas traduções, como a King James, que é muito popular entre os protestantes, a expressão vãs repetições é utilizada. Então, será que Jesus realmente estava condenando a repetição na oração? É importante observar com cuidado o qualificador usado na frase, pois esse adjetivo revela claramente o que Nosso Senhor está dizendo. Vã repetição, ou frases vazias. Jesus não está condenando toda e qualquer repetição na oração. Se fosse essa a sua intenção, ele nem precisaria usar esse qualificador. Seria muito mais direto ele dizer algo como: não repitam orações, pois isso é em vão. No entanto, ele especificou que o problema está na repetição que é vazia ou sem sentido. Uma evidência ainda mais clara do que Nosso Senhor quis dizer ao condenar frases vazias ou vãs repetições pode ser encontrada nos versículos que seguem logo em seguida. Jesus diz: orai, pois, assim, e em seguida ensina a oração do Pai Nosso. Esta é uma oração claramente padronizada, não improvisada. Se toda repetição na oração fosse vazia ou em vão, por que ele ensinaria essa oração logo após advertir contra a repetição? Isso nos mostra que o problema não está na repetição em si, mas no modo como a oração é feita, com ou sem um coração sincero. Outra razão pela qual não faria sentido que Jesus condenasse toda a repetição é o fato de que a repetição nas orações sempre fez parte da prática judaica e mais tarde da cristã, tanto nas orações pessoais quanto nas litúrgicas comunitárias. Essa tradição está profundamente enraizada na vida espiritual do povo de Deus. Podemos encontrar inúmeros exemplos de orações repetitivas na Sagrada Escritura, que não apenas são reconhecidas, mas também louvadas. Um exemplo claro é encontrado na Torá, onde o Senhor ordena ao povo de Israel que recite repetidamente a oração do Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 até 7. Aqui vemos que a repetição de orações era uma prática sagrada, profundamente inserida na vida religiosa de Israel, e isso continuou na tradição cristã. Jesus, como um judeu fiel, certamente estaria familiarizado com essa prática, o que reforça ainda mais que ele não estava condenando a repetição em si, mas sim a oração feita de forma mecânica, sem um verdadeiro espírito de fé. Também encontramos na Sagrada Escritura vários exemplos que mostram o valor da repetição na oração. Na visão de Isaías, os serafins repetidamente cantam a oração: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. O Salmo 136 repete a frase: porque a sua misericórdia dura para sempre, 26 vezes, ao longo de todos os seus 26 versículos. Um outro exemplo se encontra no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ao enfrentarem a fornalha ardente, repetem 31 vezes: bendizei ao Senhor, cantai louvores a ele e exaltai-o para sempre. Daniel capítulo 3, versículos de 35 até 68. Além disso, temos vários exemplos nos evangelhos de Jesus orando repetidamente ou elogiando aqueles que o fazem. Um exemplo claro ocorre no jardim do Getsemane, durante a agonia de Nosso Senhor na noite de sua traição. O evangelho nos diz que Jesus orou ao Pai, fazendo o mesmo pedido, repetindo sua súplica em oração. Então, deixando-os novamente, ele foi e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras.
Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 44. Esses exemplos mostram que a repetição, quando feita com fé e intenção sincera, é uma prática legítima e de fato poderosa. Isso nos ajuda a entender que Jesus não estava condenando a repetição em si, mas o uso de palavras vazias, sem sentido ou fé. No Evangelho de São Lucas, encontramos Nosso Senhor ensinando claramente sobre a importância da persistência na oração. Ele diz: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á." Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 9 até 10. Jesus está mostrando que a insistência na oração é algo louvável e encorajado. Outro exemplo disso é a parábola da viúva persistente e do juiz injusto, também narrada por São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 3 até 9. A viúva não desiste de pedir justiça ao juiz, acreditando que sua perseverança finalmente trará uma resposta, o que de fato acontece. Jesus usa essa parábola para nos ensinar que Deus, sendo infinitamente mais justo que o juiz da história, certamente responderá àqueles que clamam a Ele, de dia e de noite, ou seja, aqueles que são persistentes em suas orações, repetindo suas súplicas com confiança. No livro do Apocalipse, encontramos mais um exemplo dessa repetição na oração celestial. Os anjos no céu cantam dia e noite sem cessar. Eles repetem a mesma frase continuamente: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que vir." Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Essa oração ecoa o louvor que nós, católicos, também proclamamos na liturgia. Esses exemplos deixam claro que a repetição na oração, longe de ser algo condenado, é vista nas Escrituras como uma forma de louvor contínuo e persistente que agrada a Deus. Considere também este ponto. A leitura das Sagradas Escrituras é, em si, uma forma de oração. Será que algum protestante crente diria seriamente que essa leitura só é eficaz na primeira vez que você lê uma passagem e que qualquer leitura posterior seria apenas uma vã repetição? Claro que não. A meditação e a repetição das palavras da Escritura enriquecem a alma e aprofundam nossa compreensão e relação com Deus. Então, o que realmente é uma repetição vã? Já estabelecemos que nem toda oração repetitiva é inútil ou vazia. No entanto, algumas podem ser. Qual é então a diferença? O que torna algumas orações vãs? E sobre o que especificamente Jesus estava falando? Quando analisamos o contexto, fica claro que Jesus não estava condenando toda oração que envolve repetição. O que ele estava criticando era o modo como os gentios pagãos recitavam orações sem sentido, de forma mecânica e repetitiva, apenas para tentar apaziguar seus deuses. Essas palavras eram repetidas como um ritual vazio, com o simples objetivo de cumprir uma formalidade, sem um coração envolvido. Assim, Jesus não condena a repetição em si, mas a oração feita de maneira mecânica, sem verdadeira fé ou devoção. O que ele deseja é que nossas palavras sejam acompanhadas por uma intenção sincera e um coração cheio de amor e confiança em Deus. Há ainda outro ponto a ser considerado. As orações dos gentios eram vãs porque seus deuses, na verdade, não existiam. Um exemplo claro disso é a famosa competição entre o profeta Elias e os profetas de Baal, narrada no primeiro livro dos Reis. Elias estava absolutamente seguro de que as orações dos profetas de Baal seriam inúteis, pois Baal simplesmente não existe. Veja primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 20 até 40. Elias, de maneira irônica e talvez menos caridosa do que Nosso Senhor, chega a zombar dos profetas, dizendo: "Clamai em alta voz, pois ele é Deus." Ou está meditando, ou se retirou, ou está em viagem, ou talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 27. Aqui vemos claramente que uma oração dirigida a um Deus inexistente é, por sua própria natureza, completamente vã. Mas isso, de forma alguma, significa que toda oração repetitiva seja inútil. Existe, entretanto, uma forma moderna de repetição vã, da qual precisamos estar atentos. Um exemplo claro é o uso do mantra, vindo de filosofias da nova era, muitas vezes influenciadas por elementos de religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo. Um mantra é um cântico repetitivo utilizado para ajudar na meditação ou alcançar algum tipo de iluminação pessoal. Da mesma forma que os pagãos nos tempos de Jesus repetiam suas orações vazias para tentar apaziguar falsos deuses, hoje em dia o mantra da nova era é usado, na verdade, para elevar ou acalmar a própria pessoa que o utiliza,
e não para se dirigir a Deus. Portanto, isso não é de fato uma oração. É mais uma forma de introspecção ou de uma tentativa de autossuficiência espiritual, talvez, no fundo, uma oração para si mesmo. Esse tipo de prática deve ser evitado pelos cristãos, pois uma oração verdadeira, como Jesus nos ensinou, é sempre um diálogo com o Deus verdadeiro, uma expressão de fé e confiança nele, não uma repetição vazia ou uma busca por elevação pessoal sem uma relação autêntica com o Senhor. Pagãos e ateus não são os únicos que correm o risco de empregar orações vãs. Nós, católicos, também devemos ser vigilantes e evitar que nossas orações se tornem meras formalidades, algo que fazemos apenas para cumprir uma obrigação ou marcar uma caixa, como se isso fosse suficiente para evitar a ira de Deus. A oração não é uma obrigação mecânica, mas sim um diálogo, uma comunhão íntima com o Senhor. Em vez de acumularem-se frases vazias, nossas orações devem sempre ser feitas com um espírito sincero de devoção. Quando nosso Senhor condenou a vã repetição e as frases vazias, ele não estava condenando toda forma de repetição. Orações padronizadas, como o Pai Nosso, a Ave Maria e os Salmos, são poderosas ferramentas espirituais que nos ajudam a nos aproximar de Deus, concentrando nossas mentes, corações e almas nele. Essas orações nos guiam a uma intimidade mais profunda com o Senhor, desde que sejam feitas com fé e verdadeiro desejo de comunhão com Ele. Portanto, que nossas orações não sejam apenas palavras ditas por hábito, mas expressões vivas de nosso amor e confiança no Deus que nos ouve. Antes de encerrar, quero fazer um pedido especial. Todo o conteúdo que você recebe aqui no canal é totalmente gratuito, mas a produção dele envolve custos. Se você quer nos ajudar a continuar trazendo vídeos de qualidade, considere fazer uma doação pelo botão do Valeu Demais. Com esse apoio, você contribui diretamente para mantermos o canal ativo e a receber sempre conteúdo relevante e bem produzido. E se você quer ir além, convido você a conhecer o nosso clube de membros. Ao se tornar membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos e benefícios especiais que só os membros têm. É uma forma de apoiar ainda mais nosso trabalho e crescer espiritualmente com materiais dedicados a você. Agora, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal a crescer e permite que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E claro, deixe seu comentário. Pode ser uma dúvida, uma sugestão ou até uma experiência sua. Eu leio todos e respondo sempre que possível. E para aprofundar ainda mais o tema da oração, não deixe de assistir ao vídeo onde dou 12 dicas para vencer as distrações durante a oração. O link está na descrição e tenho certeza de que vai te ajudar muito. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.